Olá! Hoje, dia 11 de outubro, comemoramos o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, que marca a luta pela promoção dos direitos dos mais de 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência física. Além de dar maior visibilidade a estas pessoas, a data foi instituída com o propósito de conscientizar a sociedade e destacar as transformações positivas decorrentes da inclusão. A partir de hoje, vamos entrar noutro assunto muito interessante: ocupações e missões dos espíritos, que vai da pergunta 558 a 584A. Daí iremos dividir esse importante tema em 3 edições consecutivas, uma a cada 3 dias. Vamos ao primeiro então. É com você, Ricardo. Vamos lá, Angel. Pergunta 558. Os espíritos cuidam de outra coisa, além do seu melhoramento pessoal? Concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Ver o número 540. Pergunta 560. Os espíritos têm, individualmente, atributos especiais? Quer dizer, todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já o cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições exclusivas de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Comentário de Kardec. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer, sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto, ou têm ainda ocupações? Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Pergunta 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto. 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos, ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade, e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio. Porque, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Pergunta 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida?
tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhe permitirem ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em anterior existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade, comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que, para eles, não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. 566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Pergunta 567. Os espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte às vezes bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam, para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Comentário de Kardec: os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação, ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos detalhes, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória, e às ideias materiais que ainda não foram extintas. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado. Podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Comentário de Kardec: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos, ou dos indivíduos, num círculo de ideias, mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais estritas, e de certa maneira pessoais ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a sua proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos, ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões, quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira por que desempenha a sua tarefa. Pergunta de número 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não, e há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Oh, quão sutil é o véu que encobre o mundo, que a vista humana esconde o dom divino, e o ser que agora sofre em pranto fundo, desconhece o amanhã que é seu destino. Perguntai vós, almas que em busca andais, do que o espírito ao corpo assim transpõe, por que atormentas em paixões carnais, e o que em dores o peito ainda compõe? Ó doutrina que esclarece e eleva, o corpo é prova, o espírito é viagem, onde a virtude e o erro se entretecem, coroando os corações em sua breve passagem, rumo ao céu e à aprendizagem, onde o saber e o amor se enobrecem. Aos que velam no mundo em sofrimento, revelam-se os segredos da bondade, que aos olhos dos justos são unguento, e aos sábios, plena luz da eternidade. Quem ama, mesmo em dor, ainda colhe o fruto que do sacrifício brota.
E quem só busca o gozo e nele foge, aprende em nova vida a mesma rota. Sabei, ó almas, que o amar redime, e o perdão é a prova mais sublime, que leva à perfeição, ó tão desejada. Assim os corações que ardem purificados se unem à luz que nunca é apagada, pelos sopros dos séculos sagrados. Este é o cântico que vos deixo, que a voz divina se alinha e firma, para que todo homem de amor cresça na senda do Espírito que não termina. Jairo Lima.